Muito bem, amigos, a nossa programação ao vivo no Facebook. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo que nós começamos ontem com relação às nossas lutas diárias, ou seja, as nossas batalhas do dia a dia, né? Como vencer as nossas lutas através da nossa fé. Nós falamos ontem sobre a guerra no céu. Nós abordamos o assunto aqui para falar como existe demônios, existe o diabo, porque eu tenho visto muitas pessoas por aí dizendo que não acreditam no diabo, que não acreditam nos demônios. Eles acreditam em Deus, acreditam em anjos, mas não acreditam no diabo. Porém, ontem nós comecemos com esse assunto, falando a respeito do diabo, a respeito da onde que ele veio, por que que ele se tornou o diabo. Então, nós temos aí o link, né, abaixo aí bem abaixo bem abaixo aí do status ali, você vai ver que tem um link da programação que foi feito ontem. Então, esse link, quando você clicar, você vai entrar direto na minha página do YouTube, porque o mesmo vídeo que eu falo aqui ao vivo, ele é baixado, depois eu posto lá na minha página do YouTube. E lá, se você entrar também na minha página do YouTube, você vai ver, entra na minha playlist lá, tem vários assuntos, várias pregações que foi feita. Tem também uma playlist separada, inclusive que é outra playlist que eu estou separando. E tem uma playlist também separada onde eu fiz uma pregação sobre o estudo do Apocalipse. São mais de 46 vídeos sobre o Apocalipse, ok? Nós vamos falar sobre assunto sobre a queda do homem. Então nós vamos dar continuidade sobre as batalhas do dia a dia. Continuando a de ontem, que nós falamos sobre a guerra no céu. Então nós vamos falar um pouco sobre a queda do homem. A queda do homem. Como que o homem caiu? Então vamos ler aqui o estudo que está aqui comigo, certo? Uma vez expulso do céu, o diabo poderia ter reconhecido sua derrota, aceitado sua condenação e se recolhido ao lugar de desventura que, por suas próprias atitudes, escolheu para si. Mas não, Satanás decidiu continuar a guerra que começou no céu. E já sabemos de antemão que, por livre e espontânea vontade, ele jamais se retirará da batalha. Será o nosso Senhor Jesus que, no final dos tempos, porá o fim a este conflito, conforme mostra o livro do Apocalipse, onde eu vou ler, que é o Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10, diz bem assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para o resto da vida. Ou seja, Satanás, por mais que ele travou essa guerra no céu, Lúcifer, na época, travou uma guerra no céu porque ele queria ser mais do que Deus. E fez uma rebelião com os anjos. Nós falamos ontem que houve essa guerra no céu, e ali ele foi expulso, ali acabou tudo para ele, levando junto consigo a terça parte das estrelas do céu, ou seja, mais da metade dos anjos que estavam ali naquele tempo lá no reino de Deus. Só que essa guerra, ela continua sendo travada aqui na terra. E a única forma de você vencer essa guerra é você estando com o Senhor Jesus. E nós vamos falar sobre esse respeito. Então o diabo, ele não se rende voluntariamente, porque a sua natureza é orgulhosa demais para admitir que errou e perdeu. É a natureza do diabo. A gente vê aqui que uma das naturezas do diabo é o orgulho. E quantas pessoas hoje são orgulhosas demais. Uma pessoa orgulhosa
já mostra que ela tem uma natureza igualzinha de Satanás, que é o orgulho. Porque o orgulho, a soberba, fez com que ele caísse, a rebeldia fez com que ele caísse. Antes, ele escolhe enfrentar a Deus de forma indireta na terra. Assim, instigado pelo seu ódio, ele passou a ocupar todo o seu tempo em represálias ao Senhor pela punição que sofreu. Faz isso tentando atingir o ser humano, que é a imagem de Deus, e os primeiros a experimentarem sua crueldade foram Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros a experimentar a crueldade de Satanás. Então a única forma de Satanás entrar na vida de uma pessoa é através de uma legalidade, como eu tenho falado ontem, e com certeza vou falar muito sobre isso daí, é através de uma legalidade. Por quê? Porque as pessoas elas dão a legalidade para o diabo atingir, para o diabo chegar e fazer a destruição na vida de uma pessoa. Então o arqui-inimigo do Altíssimo viu que tanto o homem quanto a mulher desfrutavam de uma intimidade com ele, algo jamais experimentado por outra criatura. Por isso, investiu de forma implacável para destruí-lo. A maior raiva do diabo hoje, sabe qual que é, meu amigo, minha amiga? A maior raiva de Satanás é você ir para um lugar da onde ele foi expulso. É você ser uma pessoa salva e ir para o reino de Deus da onde ele foi expulso. Era para ele estar lá, como um anjo querubim, como era antes. Mas não, a rebeldia, o orgulho, a soberba, fez com que ele fosse expulso do céu. E hoje ele atua na face da terra. É só você ver as desgraças que está acontecendo, meu amigo, minha amiga. É só você observar. Olha as desgraças que estão acontecendo no nosso dia a dia. Olha as coisas que estão piorando. Você acha que isso é algo humano? Você acha que isso é algo de um ser humano? Por detrás tem um espírito maligno. Assim como tem pessoas que são pessoas boas, que ajudam uns aos outros, que é compassivo com as pessoas, que libera perdão, que tem uma manifestação de um espírito que se chama o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, como também tem pessoas que é manifestado com o espírito maligno e agem desta forma. O diabo ele usa muito a mente, a cabeça das pessoas, a mente das pessoas. A raiva, o ódio que as pessoas sentem um pelo outro, o desejo de vingança que tem um pelo outro, tudo isso é caracterizado de uma manifestação demoníaca. Não é algo natural de um ser humano. Não é algo natural de um homem. Por que tem pessoas que matam, sabe, friamente? Por quê? Você acha que é um ser humano? Não. É algo que já está dentro dele. É algo que se manifestou dentro dele. Então tudo isso se sujeita à queda de um homem, à destruição de um homem, à destruição de uma família. Satanás estudou cada passo do dia a dia desse casal no jardim. Então ele estudou cada passo, cada passo ele estudou Adão e Eva. E hoje ele faz a mesma coisa, tanto comigo como com você. Ele estuda os nossos passos. Como eu falei ontem, ele conhece os nossos desejos, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe se ele colocar tais coisas para você, ele sabe que você vai se sujeitar. Ele sabe que se ele colocar tais coisas que você almeja, que você deseja, é coisa que vai te destruir, ele vai lá e coloca para você. Ah, e tem gente que acha que é Deus. Graças a Deus. Tudo que você receber, você diz graças a Deus. Mas aquilo que você recebeu está te trazendo felicidade até hoje, então continue agradecendo a Deus. Agora, se você recebeu tais coisas que você tanto almejava, e que te desviou até dos caminhos de Deus, mas era algo que você queria, e hoje está te dando dor de cabeça, pode ter certeza
que não é de Deus. Porque Deus, quando dá algo, Ele dá coisa certa e coisa que não vai dar dor de cabeça. Pelo menos esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu estou passando. Então ele viu quando Adão recebeu a ordem de Deus, para que nem ele nem Eva comessem do fruto de uma determinada árvore, sob pena de sofrer as consequências dessa transgressão. Perspicaz, o diabo projetou o seu ataque, olha só, insidioso justamente nesse ponto, porque ao desobedecerem, Adão e Eva estariam se rebelando contra um mandamento de Deus. Olha só no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 ao 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E foi o que Adão e Eva fez. Caiu na lábia da serpente, Satanás o enganou, levou com que os dois desobedecessem a Deus, comeram desse fruto, e com certeza, certamente morrerá. Por que Deus falou certamente morrerá? Meu amigo, não era para existir morte na nossa vida. Não era para existir a morte. Não era. Quando Deus falou certamente morrerás, é porque Ele não só deu a legalidade para o diabo atuar na vida deles, mas Ele deu a legalidade também para que fosse colocado a vida e a morte de frente a frente. Hoje nós vemos pessoas morrer com maior facilidade. Se não é um acidente de trânsito, morre na mão de um bandido, ou no troca de tiro. Se não é nessas coisas, está morrendo de doença, de câncer, de uma AIDS, de um coronavírus. Não era para ter morte. Mas a desobediência do homem fez com que a morte também tivesse livre espaço para acabar com a raça humana, para acabar com as pessoas. Então Satanás, que havia vivido no céu, conhecia o modo de agir do Altíssimo. Por isso, ele sabia que, devido ao seu caráter e à sua natureza santa, Deus jamais obrigaria as pessoas a submeterem a ele, e sim esperaria que elas, de forma espontânea e prazerosa, se rendessem à sua vontade. Porque Deus é assim, meu amigo, minha amiga. Ele te deu livre, espontânea vontade de você escolher o seu caminho. Por isso que se você não tem uma vida com Jesus, Deus não vai ser obrigado a te salvar. Você não terá salvação. Ele não vai te obrigar. Assim como Ele não obriga a você se sujeitar a Ele, também Ele não terá obrigação nenhuma de salvar você. Ele não terá obrigação nenhuma de preparar o reino de Deus para você. Mas quando uma pessoa se sujeita a Cristo, se entrega a Jesus, é lavado pelo sangue do Cordeiro. Quando ela entrega a vida para Jesus, de fato e de verdade, passa a caminhar nos passos de Jesus, passa a ter a mente de Cristo, abandona o pecado, abandona os vícios, acaba com a natureza humana, homem, para se tornar um homem espiritual. Quando ele passa a viver uma vida assim, aí sim, é preparado, como o próprio Senhor Jesus disse, quando ele falou para os discípulos, que ele está indo embora agora para o Pai, para preparar o lugar para nós. Aí sim, você poderá ser salvo. A vida com Jesus, você escolhe em vida. E eu sempre tenho falado isso nas minhas pregações, quando eu vou nas igrejas pregar, eu sempre abordo esse mesmo assunto. Quem decide se você vai para o céu e para o inferno é você. Não é a religião, não é a Bíblia, não é o próprio Deus, não é o próprio diabo, não é a igreja. Quem decide é você, porque está colocado ali para você.
caminho do bem e o caminho do mal, o caminho do justo e o caminho dos injustos, o caminho de Deus e o caminho do diabo. Só que para você andar nos caminhos de Deus, você vai ter que entregar toda a sua vida. Primeiro, você tem que abandonar a tua idolatria. O que é a idolatria que eu estou falando? Esses deuses desse mundo. Se você é devoto a Maria, Aparecida, a Sebastião, ao seu Oxóssi, ao Tranca-Rua, eu gosto do espiritismo, eu sou maçônico, eu sou satanista, isso. Então você tem que abandonar tudo isso daí e se sujeitar a Deus. Senão, caso contrário, Deus não vai te salvar. Eu estou sendo sincero. Eu não posso fazer uma programação ao vivo, falar de algo aqui, e também nas igrejas pregar o evangelho apenas passar a mão na cabeça. Deus me chamou para falar a verdade, nada mais além do que a verdade, somente a verdade. E Ele gosta de pessoas assim, que falam a verdade, na cara dura, doa a quem doer. Se a pessoa gosta, amém, graças a Deus, significa que ela aceitou o evangelho. Agora, se ela não gosta, pode me xingar, pode me criticar, não vai me machucar. Sabe por quê? Porque eu estou falando daquilo que é direcionado do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa vem e critica a mim, ou qualquer um que prega o verdadeiro evangelho e fala que se tem que abandonar essas coisas, e a pessoa não gosta e acaba xingando nós, não está xingando nós, mas está xingando aquele que está de dentro de nós falando, que é o Espírito Santo. Ou seja, então a pessoa está praticamente direta ou indiretamente confrontando, sabe com quem? Com o próprio Deus. E assim aconteceu com os anjos. Como nós, eles nunca foram programados para obedecer e servir, mas tinham o privilégio de escolher o que fazer com a liberdade que lhe foi dada: amar a Deus ou se rebelar contra Ele. Os anjos também tinham essa liberdade. Eles não foram obrigados a ficar. Deus, se Ele quisesse, fazia assim, pronto, aniquilaria todos aqueles anjos, não tinha problema nenhum. Mas não, Ele simplesmente expulsou. Aqui não é o seu lugar. Aqui não é para vocês. Se Deus não poupou os anjos, não poupou Lúcifer, por causa da rebeldia, por causa da soberba, por causa do orgulho, você acha que uma pessoa com esse sintoma vai para o reino de Deus? Nunca, nem chegará, nem a porta vai chegar. Se o nome da pessoa estiver no livro da vida. A Bíblia fala que muitos foram lançados no lago do fogo e do enxofre, até aqueles que não foram encontrados com o seu nome no livro da vida, já foram direto para o inferno, nem passaram pelo julgamento. Então você tem que analisar a sua vida, meu amigo, minha amiga. Se quer vencer essas lutas diárias, se quer vencer essas batalhas diárias, eu estou te dando aí um remédio. E eu vou estar falando direto nesse assunto. Então, com isso, vemos que dá liberdade e espaço às suas criaturas para que elas manifestem suas vontades. Veja como que Deus é. É algo que o Senhor preza muito. Então, Ele preza muito. Então, Ele deu essa liberdade para a pessoa. Significa que através dessa liberdade eu escolhi o meu caminho. Se eu hoje escolhi o meu caminho de servir a Deus, de andar nos caminhos do Senhor, abandonei os vícios, abandonei a cocaína, abandonei o pecado, abandonei a maconha, abandonei o raucechismo, abandonei tudo, só porque eu quero servir a Deus, então foi uma escolha minha. Mas por que eu escolhi? Porque eu quero ser salvo. Meu amigo, minha amiga, se você morrer hoje sem Jesus, pode acender vela, fazer missa, não vai adiantar nada. É em vida que você decide para onde você vai. É em vida que você decide se você vai para o inferno ou vai para o céu. É em vida. Eu estou seguro da minha salvação. Se eu morrer hoje, eu morrerei com alegria. Eu não tenho medo da morte. Porque eu sei que a minha alma vai direto para o reino de Deus pela vida que eu estou vivendo.
É algo que eu não preciso mostrar 24 horas por dia para todo mundo ver e dizer, eu estou andando com Deus, eu não. Não é isso que eu faço. Não é dessa forma que você faz. O fato de estar indo numa igreja, sendo diácono como eu sou, o fato de ser pastor, o fato de ser um obreiro ou um membro de uma igreja assíduo, não quer dizer que você está salvo. A salvação você tem quando você está andando nos caminhos de Deus. Quando você tem uma mente diferente. Quando você tinha uma natureza de uma velha criatura e aquela natureza você matou para você se tornar uma nova pessoa. Aí você vive diferente. Aí você tem uma vida totalmente diferente. Você começa a pensar das coisas totalmente diferente. Então isso é você obter uma salvação. E é desta forma que você vai vencer a Satanás. Essas lutas diárias, essas batalhas. Porque ele não para. Ele não para, meu amigo. Enquanto isso nós dormimos, chega a noite, a gente vai dormir, ele está lá trabalhando. Ele é um espírito. E espírito não cansa. Em seus planos malignos, o diabo estava pronto para oferecer as melhores vantagens. E nunca uma desvantagem. A queda do homem, ele cai assim. Assim como fez sua rebelião no céu. Seu poder de convencimento é tão grande que ele é capaz de fazer até o fel parecer o mel. Por que a gente vê por aí muitos homens de Deus que um dia estiveram no altar pregando o evangelho, eram obreiros, fazia missões, fazia isso, fazia aquilo, e hoje se afastaram da presença de Deus? Alguns até se rebelaram. Por causa do quê? Porque Satanás, quando ele chega, ele apresenta as melhores vantagens para o ser humano e nunca uma desvantagem. Por que tem gente que mata? Por que tem gente que mata mata o próprio sócio, mata para fazer tais coisas? Por causa do quê? Que ele quer a vantagem. Então Satanás apresenta muita vantagem e não uma desvantagem. E para envolver uma pessoa e levá-la a pecar, Satanás dirá tudo o que ela gosta de ouvir e jamais falará das consequências daquele pecado e do quanto ela irá sofrer se cair em sua lábia. Veja só, Satanás dirá tudo o que uma pessoa gosta. Por que existe traição no casamento? Por que o marido trai a esposa e a esposa trai o marido? Por quê? Porque ele chega justamente naquilo que ela gosta, que ele gosta. O cara ali, ele gosta de um rabo de saia. Aí ele vê uma menininha, uma mulher mais ajeitadinha do que a própria esposa, Satanás vai lá e fala no ouvido dele, aí ele vai lá, prepara certinho, aí o cara vai lá e cai. Ele se acha que é o cara, ele se acha que é o gostosão, ele se acha que é o bonitão, mas na verdade, ele está caindo na lábia de Satanás. E quando cai na lábia de Satanás, através desse pecado, a gente já vemos por aí. Quantas mortes aconteceu por causa de uma traição? Ou quantos casamentos foram destruídos por causa de uma destruição? Por causa do quê? Por causa do que o homem ele se sujeita facilmente às suas próprias vontades. O diabo é mestre em disfarçar e esconder suas verdadeiras intenções e também os efeitos da desobediência a Deus. Por exemplo, ele nunca vai mostrar que a falsa liberdade oferecida por ele vai tornar o ser humano espiritualmente escravo e no caminho da morte eterna até o dia em que esse decidir se entregar a Deus. Se depender de Satanás, o homem nunca saberá de versículos como esses aqui que eu separei. Se depender do diabo, a pessoa nunca vai saber desses versículos. Dê glórias a Deus aí, porque agora você vai saber desses versículos a qual Satanás não quer que você saiba. Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz bem assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna,
por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O que a morte da Bíblia fala? A morte espiritual, a condenação ao inferno, que é a morte eterna. Se você se prostitui, se você vive nos vícios, se você mente, se você é desobediente, se você é uma pessoa rebelde, é uma pessoa cheia de orgulho, tem mágoa, é raivoso, tem ódio, projeta o mal um contra o outro, você está nesse pecado do salário. Se morrer dessa forma, você vai ter esse salário, que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando você se arrepende de seus pecados, quando você se arrepende dos seus pecados, de pronto Jesus te lava, te purifica no sangue do Cordeiro. A partir dali você passa a viver com Ele. Você vai fugir do pecado, você vai abandonar o pecado. Você não vai continuar no pecado. Então você vai viver uma vida com Ele. Aí sim, o dom gratuito que se chama a salvação, a vida eterna. Olha outro segundo versículo aqui. Depois, havendo concupiscências, que é o desejo da carne, concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. A concupiscência é o desejo da carne. E o pecado sendo consumado, ela gera morte. Quando uma pessoa, ela consuma o pecado. Existe aqueles pensamentos que é colocar na cabeça de uma pessoa. Se a pessoa que está no Espírito, se a pessoa tem uma vida com Jesus, porque vem pensamentos malignos, vem. Se ele pega e amarra em nome de Jesus, sai esse maldito pensamento, pronto. Não, aí não vai acontecer mais nada. Mas o problema é que vem o pensamento e a pessoa ela vai materializando aquele pensamento até ele consumir aquele pecado. E aí gera o quê? A morte. E o que é a morte que a Bíblia fala? O inferno, que é o quê? A morte eterna. Veja, meu amigo, minha amiga, o quanto a queda do homem é fácil. É fácil o homem cair. É fácil o homem se destruir. E a gente tem visto por aí, dia após dia, coisas estão piorando cada vez mais na vida do ser humano. E se por acaso alguém tomar o conhecimento, Satanás tentará cegar seu entendimento para que não compreenda o que o texto sagrado realmente diz. Então Satanás ele também tem o poderio de tirar o entendimento de uma pessoa. Hoje a gente vê aí muitas profecias doidas de pessoas que usam a própria palavra de Deus, mas tá, sabe, falando tudo ao contrário. Tudo ao contrário da palavra de Deus. São pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus. Pessoal, quando eu falo de Deus, falo de Jesus, eu falo de ter um encontro com Ele. O fato de você, eu acredito em Deus, e indo para uma igreja, sendo religioso, não significa que você vai ter a vida eterna, não. Se você não se sujeitar à palavra de Deus, não obedecer o que está escrito nos mandamentos, nos estatutos do Senhor, é sem chance. Estou sendo sincero com você, é sem chance. Eu lavo a minha alma. Eu lavo a minha alma. Porque o dia que acontecer o dia do juízo, você vai ser lembrado nisso daí de frente com o juiz. Hoje, nós temos um advogado que é Jesus. Volte e meia, Satanás está subindo diante do trono de Deus pedindo a nossa alma. Mas Jesus é nosso advogado, ele está lá. Só que amanhã ou depois, no dia do juízo, esse mesmo advogado vai se tornar juiz. E não vai ter mais ninguém que vai na sua defesa. Não haverá ninguém que vai na sua defesa. Nem os santos que vocês tanto confiam vai estar lá. Porque não existem. Não existem. É só você ler a Bíblia. Está aqui na Bíblia. Aliás, Deus abomina, tá bom? Só para você entender que Deus abomina. As consequências da queda foram muitas. E entre elas está o fato de o homem ter se tornado o oposto do que originalmente
ele havia sido formado. Na condição de perfeito, antes do pecado, nem Adão, nem Eva experimentariam a morte, seja física ou espiritual. Porém, por causa da desobediência, seus corpos passaram a ter prazo de validade. Assim, o lento processo de deterioração começou no momento em que morderam aquele fruto. Já no plano espiritual, se o sacrifício na cruz não tivesse sido oferecido pelo Senhor Jesus, ninguém teria acesso à vida eterna. Então hoje, de um jeito ou do outro, a gente vai passar pela morte. A morte física, de um jeito ou do outro, a gente vai passar. Só que daí tem a morte espiritual. Ou você morre fisicamente e passe pela morte espiritual, que é a morte eterna, indo para o inferno, ou você morre fisicamente, mas também terá uma vida eterna lá no reino de Deus. Mas para isso, não tem outro jeito. É se sujeitar ao Senhor Jesus. É você buscar Ele de fato, de verdade. Aliás, é você entregar a sua vida para Ele. E a partir daí, espírito, alma e corpo, que antes viviam de forma harmoniosa, passaram a viver divididos. A alma antes criada para ser guiada somente por Deus, passou a ser conduzida e altamente influenciada pelas emoções, pelo diabo e pelo mundo. Por causa disso, o ser humano, sendo apenas alma vivente, sem direção do Espírito do Criador, está destinado à perdição. Por ora, temos de entender que não podemos subestimar a astúcia de Satanás. Lembre-se, ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos do céu e se rebelar contra o próprio Deus. Se ele convenceu os seres perfeitos, olha só, que viviam diante da excelsa glória do Eterno, atraiu seu próprio Criador, o que ele pode fazer com os seres humanos imperfeitos que nunca viram o Altíssimo? Se Satanás conseguiu fazer a cabeça da mais da metade dos anjos para ir contra o Altíssimo, que estavam de frente a frente com ele, imagina o ser humano que não consegue ver a Deus. Imagine. Para que ninguém caia no engodo do maligno, o Espírito Santo nos advertiu, por meio de Paulo, a não ignorar os ardis do diabo, que são os seus muitos artifícios, planos e meios utilizados para nos fazer o mal. Portanto, não podemos ser ingênuos, distraídos ou ignorantes, porque estamos em meio a um intenso conflito espiritual, e somente estando vigilante, impediremos que eles nos vençam. Vamos ver isso daí? No livro do 2 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 10 a 11, eu até deixei ele facinho aqui. Deixa eu ver aqui. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Olha só, fala muito de perdão. Por amor de vós o fiz na perseverança de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos o seu ardis. Perdoar. Você vê que a Bíblia ele fala muito em amor e muito em perdoar. Eu já vi pessoas tão magoadas com fulano, com cicrano, mas ela não libera o perdão. Ela acha que só porque ela foi magoada, ela acha que Deus vai na causa dela. Não. Não é esse Deus que eu prego, não. O coração da pessoa está sujo, que seja facilmente maquinar o mal. E o seu alvo não é somente nos causar tristeza ou pequenas perdas e aborrecimento, mas acabar com a nossa vida e atingir a nossa alma. Por isso, todos os dias, Satanás se oporá à nossa fé. Ele fará de tudo para nos enganar e impedir que permanecemos fiéis ao nosso Senhor, assim como fez com Eva. Corremos então os mesmos riscos
que os pais da raça humana correram. Segundo Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Ou seja, se você não tiver alicerçado com Deus, se você não tiver uma vida com Deus, se você não tiver sua vida diária, 24 horas por dia, a cada momento, a cada segundo, a cada hora, todo instante da sua vida com Deus, Satanás, ele vai fazer de tudo para você sair da presença de Deus. De tudo. E se você não está na presença de Deus, ele vai fazer de tudo para você não chegar até a presença de Deus. Muitos caem como vítimas do diabo, porque em algum momento não agiram como um soldado do reino de Deus, não se vestiram com sua armadura, não estiveram atentos ao combate. Antes, viviam na base da fé emotiva, nos sentimentos do coração, e não se pode guerrear pela salvação eterna de alma agindo deste modo. A alma aspira por emoções, sensações, aplausos e tudo o que mais satisfaz a carne. Contudo, para se conquistar a vida eterna ou o reino dos céus, não há como usar os sentimentos, e sim a razão, a fé com a inteligência e o discernimento espiritual. Então, as pessoas têm usado muita fé emotiva. Por qualquer coisinha chora. Tem gente que quer convencer Deus com suas lágrimas. Meu amigo, minha amiga, Deus não é Deus de sentimento. E Deus não é Deus de ter dó, não. Ele é o Deus da fé. Você tem que usar a razão da fé. O discernimento de espírito, uma fé sobrenatural. É isso que você tem que agir. Há momentos na nossa vida que quando nós nos reconhecemos que somos pecadores, a gente chora na presença de Deus por causa desse reconhecimento. Nós choramos porque nós reconhecemos que somos falhos, somos cheios de pecados, temos nossos defeitos. E sabemos que, se não fosse por causa do Senhor Jesus, hoje nós não estaríamos na presença dEle. Então nós choramos. Nós choramos também de alegria. Nós choramos na presença de Deus com alegria, com a manifestação do Espírito Santo. Porque nós estamos honrando, louvando, e nós sentimos a presença dEle. Mas agora, essas lágrimas, que falam que é lágrimas de crocodilo, já viu aquela lágrima de crocodilo? Aquela pessoa que chora apenas para comover, e depois que todo mundo vira as costas, ela começa a apunhalar de novo? São essas lágrimas que Deus não aceita. O Senhor Jesus mesmo disse: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Isso está lá no Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. Violência, o que significa? O que Jesus quis dizer? Que é uma guerra diária, é uma luta diária, constante, de você ter o reino de Deus nas suas mãos. Não importa quanto tempo vai levar, se vai levar meses, se vai levar anos, se vai levar 20 anos, mas é todo dia, guerreando com esforço, indo para a guerra, indo para a luta, se desviando do pecado, não se sujeitando às coisas humanas, não se sujeitando às concupiscências da carne, não se sujeitando aos seus próprios sentimentos e emoções, se sujeitando à fé, se sujeitando à palavra de Deus, se sujeitando ao Senhor Jesus. Aí sim, quando chegar o dia, você será salvo. Veja que a Bíblia também fala que haverá até galardão para aqueles também que estão servindo a obra de Deus. Como é possível se apoderar do reino dos céus sem violentar a própria vontade? É uma violência, é um sacrifício. É um sacrifício. Eu fiz um sacrifício da minha vida para me poder ser salvo. Um dos meus sacrifícios, uma das partes do meu sacrifício, era abandonar os vícios.
era abandonar os vícios. O cigarro, a maconha, a cocaína, o crack. Não era só porque eu estava na dependência que eu estava precisando de ajuda, mas era um vício que eu aceitei na minha vida. Então teve muita coisa que eu tive que se sujeitar. Teve muitas coisas que eu tive que abandonar. Muita coisa. Até o Raul Seixismo eu tive que abandonar. Não porque era pecado, mas era uma coisa que não estava mais batendo com a minha vida espiritual. Não era algo assim que batia mais comigo. Entendeu? Por quê? Porque eu se sujeitei a ter uma vida com Deus. E quando cada passo que eu li a Sagradas Escrituras, eu vejo coisas assim que tem que mudar, que tem que tirar das nossas vidas. Se você quer ser salvo, meu amigo, se você quer ter uma vida com Jesus, você vai ter que se sujeitar. E não pode ser do seu jeito. O problema é que tem muitas pessoas que se enganam que as coisas de Deus é do jeito dela. Infelizmente, não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Olha, se você foi magoado, peça perdão. Ah, mas Gerdau, mas foi eu que sou magoado, por que eu tenho que pedir perdão? Deus tem que fazer justiça. Não, peça perdão. Não é assim. Tem gente que é tão religioso que ele faz a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma oração para você ficar fazendo, mas é uma oração poderosa. Mas ali foi um exemplo. Aí numa oração diz, me perdoa, como é que é, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós em teu reino, seja feita a sua vontade. Ó, já fala, seja feita a sua vontade. Só que a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a vontade dela. Perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Quer dizer, se você pede perdão para Deus, então você também tem que perdoar. Se você pede perdão para Deus, você também tem que perdoar. E se você pede ajuda para Deus, você também tem que ajudar o próximo. Então, como é possível salvar a alma pela fé usando as emoções? Como é possível vencer uma guerra com sentimentos? Se é pela fé, então tem de se guerrear contra os desejos do próprio coração. Se é pela fé, então é pela guerra. Guerra contra as trevas das dúvidas. Guerra contra as propostas de facilidades do mundo. E guerra contra as inclinações da carne. Então, é uma luta diária. Sentimentos, emoções e sensações são ferramentas do coração corrupto e enganador. Quantas pessoas hoje, vamos falar de casamentos enganosos, quanta gente que agiu com o coração. Ai, ela é linda, nossa, ele é bonitão, ai, tô apaixonado. Vai lá e já casa. Não dura um ano, ele já vê que aquela pessoa não era para ela, não era para ele. Tem muitos assim, que se casaram por causa de uma emoção, que se casaram, sabe, de uma paixão do coração. E ela não esperou o tempo certo, não esperou conhecer a pessoa certa. Simplesmente foi lá e se sujeitou. Sem se falar daqueles, né, que se envolve com uma pessoa, já se entrega a pessoa na cama para depois querer se casar. E tem muitos que nem conseguem se casar mais. E não conseguem sair também desse relacionamento. E quando pensa em sair desse relacionamento, já ameaça até de morte. Não foi assim que a gente temos visto por aí? Quantas mulheres hoje deram entrada no cemitério só porque ela saiu de um casamento, só porque ela não quis mais saber, porque não aguentava mais de apanhar, de levar desaforo, não aguentava mais de sofrer traições, resolveu sair dessa vida errada, desse engano que viveu há anos e no fim acabou morrendo. Por causa do quê? Porque lá atrás, lembra que eu falei ontem sobre a legalidade? Porque lá atrás houve uma legalidade. Porque lá atrás ela agiu no sentimento. O homem agiu no sentimento. E tem muitas pessoas hoje que estão decaindo, acabando com suas próprias vidas, porque ela teve uma queda e essa queda ela agiu no sentimento.
Então quem usa a fé como uma arma de ataque e defesa, jamais pode contar com a colaboração do coração. Então não age no coração. Ah, eu senti. Não. Cuidado. Cuidado. Pelo contrário, na guerra contra o reino do mal, o coração se torna aliado do diabo ao suscitar as dúvidas. Por isso tem muita gente que tem dúvida, porque daí ela age no coração, ela age na emoção. Eu vou falar antes de eu encerrar aqui, eu vou lembrar algo que eu fiz pela fé há um tempo atrás. Eu me lembro que é quando eu estava na época, quando eu era obreiro de uma outra igreja. Olha só, eu vou contar essa história rapidinho para você entender como que é você agir pela fé e não pela emoção. Uma vez eu fui fazer núcleo, foi aqui mesmo, em Campo Largo. Uma vez eu fui fazer núcleo, fiz o núcleo no domingo e tal. Quando encerrei o núcleo, veio duas pessoas e falou: obreiro, você poderia ir lá na casa do fulano orar? Não, vamos lá orar, né? Daí fui lá orar, foi essas pessoas. E mais um pessoal tá vindo junto ali. Nós tá vindo nessa casa fazer oração. Só que no meio do caminho, antes de chegar, já vi umas pessoas que para mim já estava sendo até usado por Satanás, para colocar dúvida. Começou a falar, ó, só que lá é o seguinte, na caminhada, andando, só que lá é o seguinte, obreiro. Lá, a pessoa tá com câncer, tá morrendo. E a família tá numa miséria total. E eu andando e ouvindo. Aí começou a falar, mas obreiro, olha, já veio muita gente orar. Já veio pastores de várias igrejas orar, não adiantou. Já veio o bispo da igreja, nossa, vinha aqui orar, também não adiantou. Todos os pastores que passou pela nossa igreja vieram também orar, não adiantou. Olha só. Todos os obreiros que passaram aqui, que vieram também foram lá fazer visita, orar, também não adiantou. Daí eu olhei para a pessoa e falei, então quer dizer que eu sou o último. Só que quando eu estava andando, já fui falando com o Espírito Santo na minha mente. Falei, poxa, Espírito Santo, já veio fulano, já veio ciclano, veio gente com autoridade a mais do que eu, veio pessoas com unção a mais do que eu. A orar numa pessoa e não resolveu, o que vai ser de mim então? Eu não sou nada. Só que quando eu cheguei na casa, a casa era uma miséria total. Quando eu cheguei e entrei, eu vi o senhorzinho lá, o homem deitado na cama. Olhei o cômodo, uma miséria total. As criancinhas, mais a mulher com lágrimas nos olhos. E naquela hora o Espírito Santo falou algo muito forte dentro de mim. E ele falou dentro do meu coração. Quando a gente fala que o Espírito Santo falou dentro do meu coração, não é esse coração de carne, não. Quando Deus fala, entrega o teu coração a entregar isso aqui, ó. A tua consciência, o teu subconsciente, os teus pensamentos. Aí o Espírito Santo chegou e falou no meu coração e colocou algo muito forte para mim falar para aquele homem. Aí o outro obreiro que estava comigo, na fé, vamos juntos fazer um negócio, ele fez assim, ô obreiro, nossa, que dó, né? Falou baixinho para mim, nossa, que dó, né, obreiro? O que nós faz? Naquela mesma hora, eu falei para ele, ó, o negócio é o seguinte, pega você, pega a mulher, pega as crianças, pega esse pessoal, vão lá para fora e vão orar lá fora, vão ficar lá fora orando. Naquele exato momento, sabe o que eu fiz? Eu abanei o sentimento. Tirei aquele sentimento naquele ar. Porque se eu olhasse aquela pessoa com sentimento, eu iria ficar com dó. Sabe o que aconteceu, meu amigo, para você entender qual é a diferença de você usar uma emoção com a razão da fé? Quando eu olhei para aquele homem e ver novamente aquelas conversas que todo mundo orou e não resolveu a situação dele, pois o cara já estava comido do câncer, ele já não conseguia mais falar. Aí o que eu fiz? Olhei para ele e falei justamente o que o Espírito Santo falou dentro do meu coração. Desta forma. Senhor, falei bem assim para ele. Senhor, você aceita o Senhor Jesus
como o único e salvador exclusivo da sua vida, você morre hoje, mas vai para a vida eterna? Lágrima começou a sair dos olhos dele. E ele só pôde fazer assim, ó, 2 vezes com a cabeça. Umas 3 vezes ele fez assim, ó. Quer dizer, ele aceitou o Senhor Jesus. De pronto, eu ungi o alto da cabeça dele, estava com óleo, fiz a oração, não orei para curar, eu simplesmente orei e falei, Senhor, já está entregue esta alma nas tuas mãos, que seja agora feita a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Pronto. Dali, eu dei um tchau para ele, depois fui lá, chamei a família, conversei um pouco com a família, dei umas instruções da fé, ela ia na igreja, fiz a oração ali também, pela família. Aí fui embora. Isso ocorreu no domingo. Na quarta-feira, quando eu fui na igreja, um pastor chegou lá para mim, quase brigando comigo, dizendo, ô obreiro, o que você fez? Eu falei, o que eu fiz, pastor? Você foi lá orar, matou um homem. Eu falei, mas quem que eu matei? Você vê que até tinha esquecido do trabalho que eu fiz. Mas quem que eu matei? Ah, foi o homem lá, você orou, estava com medo de câncer, orou, o homem morreu. Daí eu me lembrei, tá, do senhorzinho lá, que tinha o barraco lá no canteiro lá da BR. Para quem não conhece, sabe aquela entrada que vai lá para Ferraria? Quem lembra que existia uma casinha de madeira ali? Era lá que eu fui. Se você é desse meu tempo, você lembra que quando nós entrávamos pela estrada velha da Ferraria, a única casinha de madeira que tinha na esquina da BR ali, é essa casa. O senhor morreu. O homem morreu. Aí a mulher apareceu na quinta, apareceu na sexta na igreja, apareceu no sábado na igreja, apareceu no domingo. Na outra semana, essa mulher apareceu uma vez no domingo, depois só sei que chegou um tempo que ela sumiu. Ela desapareceu. Sabe o que aconteceu? Depois dessa oração, depois que eu falei para aquele homem se ele aceitava e morresse com Jesus ali, porque eu não fui fazer oração para curar ele, ele já estava com medo de câncer. Era o que ele mais precisava, era ouvir uma palavra de Jesus. Ele queria ouvir uma palavra de vida eterna. E esses que passaram por lá não fizeram isso. O Espírito Santo falou para eles fazer, eu tenho certeza, falou para eles fazer, mas eles não tiveram coragem. Tanto que esse homem, quando ele morreu, eu creio, ele morreu e foi para a vida eterna, ele foi salvo. A morte dele tirou a família da miséria. Apareceu um dinheiro que nem ele sabia que existia. Um dinheiro que poderia ter pego, que poderia ter caído na mão daquela família para ajudar no tratamento do câncer. Que era preciso, nem tinha aparecido, nem ele existia. E esse dinheiro apareceu, tirou a mulher e os filhos da miséria. Foram morar para outro estado, acho que voltaram lá para a família que ela tinha lá. Saiu da miséria, não passou mais fome. A morte daquele homem, além de ele ser salvo, ele não só foi salvo, mas como ele também tirou a família da miséria. Quer dizer, uma única oração que eu fiz, uma única coisa que eu fiz, que o Espírito Santo mandou fazer, mudou a vida até de uma pessoa. Claro, foi doído? Foi. Morreu, chorou e pronto. Mas não ficou mais na miséria. Não ficou mais na miséria. Por quê? Porque eu usei a fé, eu usei a razão, eu usei aquilo que o Espírito Santo estava falando. Porque se eu agisse na emoção, eu iria ficar com dó do homem, eu ia chorar ali junto com ele. Eu ia colocar lá e falar, Senhor, cura este homem, oh meu Deus, e fala na língua e cura. E o homem não estava querendo ser curado. Não tinha mais. Não que Deus não pudesse curar. Se Deus quiser, tinha curado. Mas a maior cura desse homem, sabe qual é? A alma. A alma. E ele foi salvo. Olha, de tantas coisas que se eu for contar que eu já fiz através do Espírito Santo, eu ia longe. Mas esse daí foi o que mais marcou na minha vida e é algo que eu nunca, mas nunca vou esquecer. Para nós encerrar, porque as armas da nossa milícia não são carnais.
emoções e sentimentos do coração, mas sim poderosas em Deus, que é uma fé racional, para a destruição das fortalezas. Isso está no 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4. Então, meu amigo, minha amiga, percebe como que é a queda do homem? Que é tudo através de um sentimento, tudo através de uma emoção. Percebe que o quanto as pessoas hoje sofrem, estão padecendo, estão morrendo por causa desse tipo de coisa? Estão dando ouvido ao diabo. O diabo está dando os maiores prazeres do mundo para a pessoa está aceitando. O diabo está colocando tanta coisa errada na vida da pessoa, a pessoa está aceitando. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa que saiu da igreja, de uma determinada igreja, e hoje ela está nas redes sociais detonando com todos os crentes. Deus tirou ela da morte. É uma pessoa que abandonou a fé, está em redes sociais, detona todo mundo, se tornou no Miss Bumbum de novo, né? O que ela está fazendo? Agora ela está confrontando com Deus. Quer dizer, pessoas que estão dando voz aos sentimentos, às emoções, estão dando voz à voz do diabo. Aí o que o diabo faz? Leva a pessoa para destruição, leva a pessoa para acabar com a vida. Meu amigo, minha amiga, só para nós encerrar, depois você vai ouvir uma canção. Deus, Ele quer te salvar. Já hoje, eu estava orando a Deus. Eu estava vendo coisas nas redes sociais que estava mexendo comigo. E eu aprendi a trabalhar com as minhas emoções e lidar com pessoas. Eu estou fazendo esse curso, estou trabalhando com isso. Então, dia após dia, eu estou trabalhando em como agir, como trabalhar com as emoções e como trabalhar com pessoas. Então, eu estou vendo, existem vários tipos de pessoas. Então, eu como um diácono, que estou à frente de uma obra, então eu tenho que aprender a lidar com esses tipos de coisas. Aí eu vendo coisas nas redes sociais, eu vi que teve coisa assim que começou a mexer comigo. Aí quando eu fui orar a Deus, o Espírito Santo me fez direcionar uma oração diferente. E é uma oração que eu não queria fazer. E eu temo que se o Espírito Santo começar a dirigir esta oração a todos os crentes, a todos aqueles que servem a Jesus, que são intercessores, se ele levar todas essas orações do que eu fiz já hoje, aí a trombeta vai tocar. Eu estava orando a Deus, cheguei, o Espírito Santo me direcionou a uma oração. Eu cheguei e falei: Senhor, eu não vim orar, eu não vim mais orar pelo necessitado, pelo que está doente, pelo isso e pelo aquilo, não. Senhor, eu vim orar por nós mesmos. Nós não aguentamos mais este mundo. Estamos cansados de pessoas nos perseguindo. Estamos cansados de pessoas em redes sociais nos atacando. Estamos cansados de ver pessoas gritando, falando fecha as igrejas, sabendo que nós estamos indo na igreja querendo te cultuar. Senhor, nos leva. Acabou. Se todos os intercessores fazer essa mesma oração, Senhor, eu sei que o Senhor vai tocar a trombeta, mas quem está pedindo sou eu. Ou seja, se Deus ouviu a minha oração, e se Ele acatar essa oração, talvez a trombeta não toque, mas talvez Ele pode me retirar daqui. Eu falo isso com toda sinceridade do meu coração. Porque quando chega um momento que a gente se cansa, meu amigo, quando Deus vê que a gente está cansado mesmo, sabe? Que a gente está esgotado mesmo, e Ele sabe que a gente está salvo, Ele nos leva. Uma vez, eu sei que eu estou estendendo um pouco, mas uma vez uma pessoa, por uma ignorância, começou a falar que a culpa era dos crentes, que está trazendo o coronavírus, né? E de que até os pastores morreram por causa da desobediência, por causa disso. Sabe o que eu falei para eles? Falei, sabe por que eles morreram do coronavírus? Porque Deus permitiu. E segundo, porque eles também quiseram.
Porque se eu pegasse de ir para UTI mesmo, o coronavírus, se eu pegasse o coronavírus de ir para UTI mesmo, de ficar como eles ficaram, eu não iria fazer o esforço de dizer, Senhor, me cura. Não iria medir esforço. Sabe por quê? Porque quando você você sabe que se você morrer, terá a vida eterna, você não vai medir esforço para ser curado. Você não vai medir esforço para Deus te salvar. Você não está nem aí. A verdade é essa, você não está nem aí, porque você vai ser salvo. Para que eu vou ficar aqui? O tempo que eu estou vivendo aqui é um tempo de risco. Porque eu tenho que estar todos os dias lutando, todos os dias guerreando, como nós falamos aqui, para me manter a minha salvação ali, todo dia, para me poder ser salvo. Então é melhor que leve já. E esses pastores que morreram, eu tenho certeza. Se eles pediram para Deus curar, e Deus não curou e levou, amém. Mas se eles falar, não, eu não quero. Sabia, meu amigo, se Deus chega e fala assim, para um crente mesmo, fiel a Deus. Se ele chega para mim e fala, Jordão, você está com coronavírus, você vai morrer. Mas vou te dar duas escolhas. Você quer morrer ou você quer viver? Aí eu prefiro morrer, Senhor. Eu já vivi o que tinha que viver. Eu quero ir para o meu lugar, eu quero ir para a minha cidade, eu quero ir para um lugar que é meu, que é o reino de Deus. É um lugar preparado pelo Senhor Jesus. Ah, e os filhos? E a esposa? Os meus filhos pertencem a Deus, a minha esposa também pertence. Então é uma coisa que eu não preciso o quê? Me preocupar. Quando uma pessoa tem medo da morte, sabe o que é? É porque ela sabe que se ela morrer, ela vai para o inferno. Não é o santo A, não é o santo B que vai salvar. Não é as religiões, não é as rezas, e nem vela, e nem missas que vai salvar. Então, analise a sua vida com Jesus. Amém, pessoal? Analise. Eu não tenho certeza se amanhã eu vou poder fazer a transmissão, mas você fique ligado. Que se eu conseguir fazer a transmissão amanhã, nesse mesmo horário, às 8 horas, se eu conseguir, você já vai ficar sabendo pelo Facebook. Mas se eu não fazer, provavelmente eu posso fazer à noite. Aí sim, eu vou entrar no terceiro capítulo, que é muito interessante, tá? Cada dia vai ser mais interessante. Eu vou mostrar para vocês como o diabo age. Que vai ser na nossa próxima transmissão, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que se ouve essa canção para Deus abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus.
Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.